Meu boa noite a todos. Sempre uma alegria estar nessa casa. Bom, não é novidade, as propagandas não deixam de falar que nós estamos no mês dedicado às mulheres. Dia 8, amanhã, né? Não, isso, amanhã, hoje é dia 7, é comemorado esse dia, né? E pensando em nossas atribuições, nos exemplos, nas vivências, eu percebi que é claro que assim, nós vamos falar diretamente às mulheres, sim, a todos os espíritos que se sentem mulheres nessa vida, a todas as almas femininas, que através do seu amor, da sua dedicação, da sua força e da sua fé, se dedicam ao próximo. Porém, também sabemos que, com a graça da evolução, hoje também temos muitos homens que já agem de forma mais amorosa, mais afetiva, né? Se doando também mais à humanidade. É claro que tudo depende do quê? Da evolução. Porque todos nós somos masculino e feminino. Agora, nós precisamos saber equilibrar o que está na nossa vivência, no nosso momento. A chamada força do homem e a delicadeza da mulher são bases para o nosso desenvolvimento. Mas quando eu falo na delicadeza da mulher e na força do homem, eu não estou colocando esses dois atributos só para um ou para o outro. Não. Todos nós podemos e temos em nós a força e a meiguice, e o amor, e a delicadeza. Então, na verdade, eu espero que em alguns anos nós não precisemos mais nem comemorar Dia da Mulher, ou Dia do Pai, ou Dia da Mãe, porque todos nós iremos nos olhar como irmãos, como amados, como respeitados. Continuando um pouco nessa linha de termos todos esses sentimentos em nós e não retirando a grandeza também do masculino, eu vou trazer alguns exemplos de força, de fé, de exemplo de mulheres, para que possamos ter nelas a força, buscar a fé, que mesmo nos percalços de cada uma em suas vidas, elas conseguiram superar, porque eram fortes e, acima de tudo, amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a elas mesmas. Então,
E esses exemplos eu gostaria que todos vocês... Deixa eu passar essa cadeira um pouquinho para lá, que ela está me atrapalhando. Obrigada. Percebessem que os exemplos são para todos nós, não exclusivamente as mulheres, apesar de serem exemplos do feminino. Então nós vamos relembrar e vamos começar por aquela que provavelmente, pelo menos na minha concepção, principalmente a nível de fé e de força e de resignação e aceitação, Maria, que foi consagrada como a mãe de todos, simplesmente porque ela disse sim. E grandiosamente porque ela se colocou como a serva do Senhor. E que fosse feita com ela a vontade do nosso Pai. Há que ter coragem para conseguir chegar a esse nível de entrega. E Maria teve. Se entregou, acreditou e se tornou a mãe do Mestre, nosso Cristo Jesus. Passou com ele todas as suas dores, sofreu com ele todos os seus pesares, despediu-se dele numa cruz e voltou a trabalhar por ele até o seu último suspiro, quando ele veio recebê-la em suas mãos para encaminhá-la aos céus. Maria nunca deixou de servir ao seu filho amado, demonstrando a confiança e fé, e não a revolta, a tristeza ou as suas próprias dores. Ela converteu todos esses sentimentos em trabalho. Assim que Jesus desencarnou e tal, Maria vai para a casa do caminho e lá ela acolhe, dá amor, orientação a todos aqueles que se encontravam perdidos na ausência do Mestre. E ela, mesmo tendo se separado do seu filho amado, consolava a todos os seus outros filhos, aceitos e abraçados por ela. Se não bastasse ainda isso tudo, Maria, até hoje, vive no plano espiritual, contribuindo no Vale dos Suicidas para recuperar todos os seus filhos que por momentos difíceis se perderam ao suicídio. Ela era uma como nós, mas ela confiou e ela disse sim. Claro que nós tivemos tantas outras, mas eu vou contar a história. Poderia citar Isabel, a mãe de João Evangelista, prima de Maria, né, que já com idade avançada se dava por nunca mais poder engravidar e teve seu único filho, João Batista. Nós tivemos, e que acreditou e confiou, né?
Seu marido, já quando foi anunciado a ele, teve dúvidas e por causa disso ficou mudo até o nascimento de João Batista. Ele titubeou. Atitudes que a gente também toma quando entra em dúvida sobre quais são os olhares de Deus para todo o nosso sofrimento. E normalmente, não por castigo, mas por medo ou vergonha, nós emudecemos também. Nós tivemos a Joana de Cusa, que também foi um grande exemplo, mas hoje eu vou me prender num exemplo de uma mulher que para muitos talvez passe um pouquinho desapercebida na história do Evangelho. Todos devem lembrar muito de uma passagem de Lucas que fala sobre a mulher hemorroíça, quer dizer, a mulher que sofria de hemorragia constante e que, ao tocar nas vestes de Jesus, digamos, reclama dizendo: alguém de mim tirou uma virtude. E ele pergunta quem foi, e os apóstolos olham para ele: mestre, tu estás no meio de uma multidão, todo mundo te toca, como é que a gente vai saber quem que te tocou e tirou de ti essa virtude? É muita gente. E normalmente as pessoas olham essa passagem como mais uma cura de Jesus, né? Mas quem sabe a história desta mulher? Quem conhece o que ela foi, o que ela viveu e os exemplos que ela deu? Porque é muito fácil dizer: ela foi curada por Jesus, olha que bênção, né? É a mesma coisa quando a gente diz assim, olha para alguém e vê a pessoa bem financeiramente na vida e diz: olha, essa pessoa tem tudo, hein? Pô, que sorte! Mas ninguém sabe o que a pessoa fez para chegar até aquele momento para ter tudo. E esse tudo que a nossa jovem hemorroíça teve foi a sua cura. Maravilha! Mas o que ela passou? Será que nós aguentaríamos? Naquele tempo, as mulheres, enquanto menstruavam, eram consideradas sujas, indignas. Os homens ou qualquer pessoa não devia tocá-las. Elas não deveriam tocar nem na comida, mesmo que fosse para fazer para os seus. Ela não deveria andar nas ruas. Ela tinha que se reservar, porque ela estava impura para o contato, para a vida social. E ela ficou com hemorragia contínua durante 12 anos. Não foram 12 meses. Foram 12 anos. Uma jovem que perde a mãe, o pai casa novamente, é agraciada com uma boa drasta, o pai trabalhava, servia a casa, dava-lhes de tudo, até que adoece e morre. E fica ela com essa mãe, segunda mãe, e corre a tudo e a todos para se curar. Perde tudo que tem, porque não consegue trabalhar o suficiente para se manter. Chega a passar fome, ela e sua segunda mãe. Até que seus sonhos de um dia ser mãe, de casar, como era tão costumeiro da época, se perderam pela idade e pelo tempo.
Quando ela fica sabendo da chegada do Mestre Jesus, ela então dá um jeito de ir ao encontro dele, porque ela tinha certeza que se ela tocasse só nas vestes dele, se ela tivesse um olhar dele para ela, ela se curaria. E com força e coragem, ela se meteu na multidão e foi agraciada. E a fé que ela tinha era tanta que Jesus, no exato momento em que foi tocado, sentiu a força dela e perguntou: quem me tocou? E ela, é claro, meio sem graça, mas sentindo no exato momento que toda a sua hemorragia havia cessado, que havia acontecido uma transformação em seu organismo, se apresenta. E o que o mestre lhe diz? Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser sarada deste teu mal. Quantas hemorragias nós temos e nos consideramos frágeis, sem forças, sem ânimo, para sequer vir a uma casa espírita tomar um passe. Mas ela não. Durante 12 anos ela acreditou que Deus não iria abandoná-la. E, apesar de meio pesarosa por não poder mais engravidar, ela se ergue e, como ela tinha aprendido desde menina a arte do manejo do tear, fabricando peças de fazenda, de linho puro, de mantos formosos que vendia para auxiliar a família, então, naqueles tempos, ela, através da bênção que havia recebido, vai para um lugar próximo a um riacho, vira o exemplo de persistência, perseverança e de esperança. Ela era chamada da donzela, deixa eu ver se eu lembro aqui. Ai, agora não vou me lembrar. Mas, assim, ela era conhecida como a Dama da Fé, porque ela tinha traços, ela teve um certo berço para aquele tempo. Então ela era chamada de uma dama pela maneira como ela se comportava, mas da fé, porque ela removeu as montanhas para chegar aonde ela queria. E aí, ela, com toda a graça da sua cura, vai, encontra um lugar e ali começa a ensinar as crianças órfãos a tecer, a fazer lindos tecidos, abraça-os como seus filhos e consegue realizar o seu sonho da maternidade e conduz a sua vida e o seu ensinamento através dessa valorosa contribuição num abrigo que amparou os órfãos de qualquer procedência. À sombra da formosa árvore, ouviam da boca da nobre senhora a velha e feliz história de um homem chamado Jesus. E o que ela sofreu? Ela tinha Jesus.
ela teve seus filhos, ela conquistou como pôde, como lhe foi permitido, como lhe era preciso ser, o que ela poderia para aquela experiência. E sempre agradecida e empenhada a falar e exemplificar a ação do Mestre Jesus. E por que eu falei nela? Porque além de ser uma história que nos mostra a força da fé e da perseverança, nos mostra também o quão podemos abraçar a todos os irmãos que ora estão sem pátria, sem mãe, sem cuidado. Quantos podemos nos transformar em mães, seja pelo masculino ou pelo feminino, no sentido da afetividade para com aqueles seres perdidos e abandonados. Quanto serviço podemos e temos forças para fazer que servem como resposta às nossas necessidades de vitalidade, de ânimo, de fé. Porque já nos ensinou Francisco de Assis, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Se nós tivermos a fé dessas irmãs que renunciam à vida pelo amor, como também é contado no livro Renúncia, de Emmanuel, Francisco de Assis, que nos traz a história de Alcione, uma mulher que, já vivendo em planos mais superiores, ou como qualquer outra, no nosso plano, que às vezes está bem tranquila na sua vida, resolve voltar ao plano terrestre para socorrer aquele e em volta dele todos os outros que ela amava. Ela não precisava mais. Como muitos de nós podem não precisar mais, achar que não, que já fizeram a sua parte, que já cuidaram dos seus filhos, que não querem mais ajudar a outras crianças, ou que já trabalharam o suficiente, que agora querem ter o direito de repousar, e esquecem de tantos irmãos que necessitam do nosso amparo. Estamos todos preocupados com o que acontece na atual guerra entre as nações, mas não percebemos as guerras que existem entre os seres humanos que convivem ou vivem tão próximo de nós. Todos carentes desse amor, da renúncia, da entrega, da servidão, e não unicamente material, porque isso é doação, mas amor é caridade. E todas essas, seja Alcione, Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Isabel, a mulher hemorroíça,
Joana de Ângeles, que trabalha ainda auxiliando o nosso querido Divaldo, e assim por diante. Tantas outras que, abnegadas, se entregaram ao amor ao próximo. E não se engane, porque todas elas, no estado em que estavam, tinham sangue, ossos, carne, e sofreram as dores que todos nós sofremos. Da mesma forma como uma Madre Teresa de Calcutá, que também deixava de comer para alimentar os seus doentes, que saiu do conforto do seu lar para viver em lugares sem nenhuma higiene até. Mas da onde ela entregou todo o seu amor, por força e por fé. Então, lembremos que somos filhos desta mesma criação. Um Pai que fez Jesus, Maria, Isabel, Joana, Maria de Magdala, Madre Teresa e tantas outras, como minha mãe, como as nossas mães, como muitos pais que se transformam em mães valorosas, femininamente, na entrega, mulher, na força e na delicadeza. Nós não estamos aqui para falar de sexo, mas sim de postura. Lembremos então, neste mês, da postura da mulher, na força, na fé, na resignação, na resiliência de tantas mulheres que nos mostraram isso nas suas vivências e que estão na história, tanto bíblica como em vários outros enredos dos nossos grandes irmãos, seja da doutrina espírita, como de tantas outras religiões que também são exemplos, porque somos todos filhos do mesmo Pai, independentemente do rótulo que possamos receber. Então, hoje, eu digo, vamos lembrar dessas mulheres e nos fortalecermos com os seus exemplos para que possamos ter um amanhã muito melhor, muito mais justo e muito mais igualitário. Obrigada a todos, obrigada, Carlos. Uma boa noite. Que assim seja.